O Rio Grande do Sul contabiliza 80 mil pessoas acolhidas temporariamente em abrigos. Foram forçadas a sair de suas residências devido às fortes chuvas que caem no estado desde o dia 29 de abril. Atualmente aqui no canal tenho recebido relato de muitos sonhos envolvendo estes abrigos. Por que isso está acontecendo? Por que pessoas de outros estados estão tendo sonhos envolvendo estes abrigos? Meu nome é Albin, sou terapeuta onírico e neste vídeo eu vou explicar o porquê isso está acontecendo, mas depois da vinheta. Todos nós, quando vamos dormir, nós podemos viver uma experiência de projeção de consciência ou de alma, chamada também de viagem astral. Como que isso ocorre? Então vamos fazer de conta que nós temos aqui a Maria. E a Maria foi dormir. Então, durante o sono, a alma da Maria pode sair do seu corpo e visitar outros lugares, tanto no presente quanto no passado ou no futuro. Então a alma da Maria, ela pode visitar outras localidades em outros tempos. Ela pode ir para o passado, ela pode ir para o futuro ou permanecer no presente. E ela pode ir a qualquer lugar do planeta. Até mesmo viajar sobre o oceano. Nós chamamos isso do quê? De viagem astral. Ou projeção de consciência. Algumas pessoas preferem chamar de experiência de desdobramento. O que vocês precisam saber é que isso é possível, tá? Recentemente aqui no canal, eu tenho recebido o sonho de muitas pessoas e esses sonhos têm alguns elementos comuns. Na hora de interpretá-los, quando você vai ler, você separa um pouco da memória do sonhador e da sonhadora e você separa outros elementos ali. E o que eu tenho percebido é que esses sonhos remetem a uma localidade. Os abrigos temporários aqui no estado do Rio Grande do Sul em razão da tragédia. Esses abrigos hoje, eles têm mais ou menos 80 mil pessoas ali. Essas pessoas, essas famílias perderam seus lares aqui na tragédia do estado em razão das fortes chuvas. Esses abrigos são quadras, são galpões, são escolas. Eu estou colocando uma foto para vocês verem ali enquanto eu desenho, mas eles são locais muito grandes onde as pessoas, por exemplo, enfileiram os colchões ali para as famílias, tá? Daí tem também a parte da cozinha, tem a parte ali da farmácia, a parte onde está sendo distribuídas as roupas, os calçados, os cobertores. Então, existe toda uma estrutura montada para receber temporariamente essas famílias. E esses sonhos envolvendo esses abrigos, quem está tendo são pessoas de outros estados. Pessoas que não moram no Rio Grande do Sul. A pergunta é por que isso está acontecendo? Como eu disse, o primeiro passo é esse, é entender que a nossa alma pode sair do corpo enquanto estamos dormindo. O segundo passo é entender que a nossa alma, ela é curiosa. Ela pode visitar esses abrigos simplesmente por curiosidade. Ela quer ver o que está acontecendo ali. Mas ela também, a nossa alma, ela tem uma vontade de ajudar.
A nossa alma tem essa vontade de ajudar. Assim também como uma vontade de aprender, uma vontade de ensinar, uma vontade de aconselhar. Então essas visitas das nossas almas a estes abrigos temporários aqui no Rio Grande do Sul pode se dar por curiosidade e pode se dar por vontade de ajudar. Existe um grande número de pessoas aqui nesses abrigos. E quando há um agrupamento de pessoas dormindo em determinado lugar, isso é um atrativo muito grande para a nossa alma. Ela se sente atraída por esses abrigos. Mais uma vez, ou por curiosidade ou por vontade de ajudar. Essa ajuda como pode ser feita? Se não é curiosidade, é vontade de ajudar, como essa ajuda pode ser feita? Aconselhando, apoio, compartilhando experiências com essas almas que estão aqui. Preste atenção que nós temos almas dormindo aqui, nós temos pessoas dormindo aqui. E essas pessoas, elas também podem ter experiências envolvendo uma viagem astral. Vamos fazer de azul aqui. E durante a experiência dessas pessoas que estão no abrigo de viagem astral, ela pode se encontrar. Elas podem se encontrar. Que essa ajuda a ocorrer. Esse encontro, por exemplo, da alma da Maria com a alma, vamos chamar essa pessoa que está dormindo aqui de Fátima. A alma da Maria encontra com a alma da Fátima durante uma viagem astral. A alma da Maria está, por exemplo, na região norte do país. A alma da Fátima está na região sul. As duas estão dormindo, as duas praticando viagem astral. Elas podem se encontrar, elas podem compartilhar experiências, elas podem, por exemplo, se ajudar mutuamente. Então essa ajuda durante uma viagem astral é completamente possível. Isso nós precisamos entender. Principalmente essas viagens astrais podem atrair a nossa alma para esses abrigos em razão do grande número de pessoas concentradas. São vários abrigos espalhados aqui no Rio Grande do Sul. Já se contam com 80 mil pessoas mais ou menos. Um pouco para mais, um pouco para menos. E essa grande quantidade de pessoas pode atrair a alma da Maria até um desses abrigos. A alma da Maria pode estar apenas observando, mas ela pode estar ajudando de alguma forma também. E esses elementos que aparecem nos sonhos das pessoas que estão colocando aqui no canal, eles têm muita coisa em comum. A princípio, elas vêm aqui no canal saberem a interpretação, o significado do seu sonho. Elas não sabem, por exemplo, que o sonho delas envolve esse abrigo. Mas eu lendo sei porque, como são muitos sonhos todos os dias, nestes últimos dias, durante essa tragédia que se abateu no Rio Grande do Sul, os mesmos elementos têm aparecido nesses sonhos. Os mesmos. E quais são esses elementos? Por exemplo, um galpão, um abrigo, uma escola, uma quadra. Elas sonham com locais grandes, com muitas pessoas ali alojadas ou mesmo dormindo ali. São detalhes impressionantes. Mais uma vez, essas pessoas que estão sonhando e me relataram os sonhos são de outros estados. Elas não sabiam que envolvia esses abrigos e essas experiências. Eu contei a elas depois, porque muitas pessoas têm tido o mesmo tipo de sonho. Então elas sonham sim com abrigos, com escolas, com galpões, com quadras cobertas e pessoas alojadas ali.
Outros sonhos também envolvem cozinha, alimentação. Elas sonham e não sabem por quê. Elas estão, por exemplo, cozinhando ou vendo outras pessoas cozinharem para muitas pessoas. Panelas grandes com arroz, com feijão. Essas comidas esses alimentos sendo distribuídos para muitas pessoas. Os alimentos sendo recebidos e separados depois. Alface sendo lavado, verdura, legumes sendo lavados. Esses elementos têm aparecido nesses sonhos. E sempre é para muitas pessoas. Justamente durante esse período em que esses abrigos temporários foram instalados. Roupas também. Quantidades de roupas sendo transportadas em ônibus e caminhões e depois distribuídas a algumas pessoas. Elas relatam esse sonho e elas querem saber o que significa, elas não sabem, elas não ligam com o abrigo. Sou eu que tenho feito essa ligação a elas, mas porque eu tenho recebido, mais uma vez, muitos sonhos com os mesmos elementos. E essas roupas sendo distribuídas, sendo doadas, têm aparecido nesses sonhos. Farmácias e remédios também têm aparecido nesses sonhos. Por exemplo, farmácias montadas de forma até precária, mas atendendo muitas pessoas ao mesmo tempo, com lama em volta, com água em volta, tem aparecido nos sonhos das pessoas. Pessoas com braços machucados, com feridas, recebendo injeções. Isso tem aparecido nos sonhos das pessoas. Mais uma vez, não é um sonho comum, é por isso que eu estou fazendo o vídeo, que eu preciso que vocês entendam isso. Esses sonhos são experiências de viagem astral ou projeção de consciência da alma fora do corpo. Muitas pessoas de outros estados, de outras localidades e até mesmo de outros países, elas estão, durante o sono, a alma delas se deslocando até esses abrigos e tentando, na maioria, de alguma forma, ajudar quem ali precisa. Estamos todos conectados. Quando uma alma sofre, todas sofrem. Entendam isso. Isso não é uma expressão popular só da boca para fora. Isso acontece. Mas não fica só nesses elementos. Tem muitos mais. Ratos. As pessoas têm sonhado com infestações de ratos. Ratos em meio à lama. Ratos entrando nas casas. Essas águas que estão baixando agora dessas cidades do Rio Grande do Sul, não em todas, mas numa grande maioria já está baixando. A preocupação do governo agora é com doenças. E os ratos podem ser portadores da leptospirose. Então as pessoas têm sonhado com uma infestação de ratos nas casas. E não fica nos ratos só, de cobras também. Cobras entrando, impressionante. A pessoa relatou: sonhei com cobras entrando em casas que estavam alagadas. O que significa o meu sonho? Como eu disse a princípio, elas não ligam que envolvem a tragédia ou o abrigo. Mas sim envolvem porque não foi um sonho comum. A alma delas se ligou com as pessoas que sofreram nessa tragédia. Seja por curiosidade, seja por vontade de ajudar. Mas porque estamos todos conectados. Tem alguns sonhos que envolvem, esses daqui são mais difíceis de interpretar, até de lê-los, porque elas sonham com animais mortos sendo despejados em aterros, que foram criados para enterrar esses animais. Elas podem estar tendo um pequeno vislumbre do futuro, quando as águas baixarem definitivamente, vão aparecer
rebanhos de gado, ovelhas, animais domésticos, e as autoridades vão ter que recolher isso e enterrar. Então elas estão tendo esse sonho. Elas não sabem que é ligado a isso. É por isso eu estou batendo nessa tecla para deixar bem claro para vocês, porque assim, vocês podem estar assistindo e se perguntando: ah, mas elas podem imaginar isso, verem na televisão, mas não. Essas informações que eu estou passando aqui para vocês, sou eu que passo a elas depois que elas relatam o sonho. Elas não imaginam que é ligado a isso. Elas não imaginam que a alma delas se deslocou até aqui, no Rio Grande do Sul. E de alguma forma está vivenciando isso também. Alguns desses sonhos envolvem também o sepultamento de outras pessoas. E nesses sonhos que envolvem o sepultamento, geralmente também vai ter a presença de água, lama e muitas pessoas acompanhando. Outros sonhos envolvem a presença de espíritos desencarnados em razão da tragédia. Elas encontram com pessoas que elas não conhecem no sonho e a princípio elas não sabem que essas pessoas, na verdade, são espíritos que desencarnaram, que morreram durante a tragédia. E essas pessoas que elas não conhecem, que aparecem nos sonhos delas, elas estão, por exemplo, precisando de ajuda. Elas veem essas pessoas com água sendo afogadas. Elas têm esses sonhos assim. Quando elas relatam, por experiência, tá? Há muitos anos já interpretando o sonho, então eu sei do que se trata. E eu tenho que ter até certo cuidado para falar da interpretação a elas. Mas durante essas viagens astrais, nós podemos encontrar com pessoas que já morreram, espíritos desencarnados. E já são muitas vidas que se perderam aqui no Rio Grande do Sul, e esses espíritos, a maioria deles podem estar realmente perdidos sobre o que aconteceu. Onde que eu estou agora? Cadê minha família? Cadê minha casa? Eles não sabem que passaram para o plano espiritual, que agora é uma nova etapa, uma nova jornada na vida deles. Então eles procuram ajuda. E quando nós estamos em viagem astral, nós ficamos muito parecidos com esses espíritos desencarnados, composto de energia. Então, esses sonhos envolvem também a presença de espíritos desencarnados. Alguns desses outros sonhos, eles mostram máquinas, tratores, retroescavadeiras trabalhando, tirando lama de rua, fazendo buraco, casas sendo reconstruídas também. São sonhos com pequenos vislumbres do futuro. A reconstrução das cidades, do estado, depois que tudo isso passar. Ontem eu estava lendo uma matéria. Eles acreditam que a partir da metade de junho as águas vão baixar completamente e o estado pode ser reconstruído. O governo estadual também está estudando a possibilidade de remanejar cidades inteiras de um local, com medo que aconteça novamente nos próximos anos isso. Então há toda uma logística agora de reconstrução nessas cidades. Vai permanecer ali? Vamos levar para um outro local? O governo federal já está estudando como que pode ajudar nessa reconstrução. Então, há toda uma logística envolvida. Sobre as pessoas, os civis que estão ajudando, isso aparece bastante nos sonhos também, tá? Pessoas de barco, pessoas de carro, transportando, levando esses mantimentos, levando roupas. Isso tem aparecido nos sonhos das pessoas também. Então, assim, eu expliquei para algumas pessoas que eu respondi nesses últimos dias que eu faria um vídeo explicando o que estava acontecendo, por que elas estavam
durante uma viagem astral se deslocando até esses abrigos temporários aqui no Rio Grande do Sul. A nossa alma é assim. A nossa alma, eu costumo falar que é como um gato de noite. O gato de noite ele tem curiosidade, ele tem vontade de ir para outros terrenos, outros locais, subir em cima do muro. A nossa alma também, ela tem uma curiosidade aguçada. Mas mesmo dentro dessa curiosidade que a nossa alma tem, ela tem uma vontade muito grande de ajudar e de aprender. Porque ela sabe que ela vai aprender ajudando. Então ela pode se encontrar com essas pessoas que sofreram aqui nessa tragédia e de alguma forma ajudar. Nem que estando só ali perto. Quando uma alma se aproxima da outra alma, mesmo que elas estejam dormindo, mesmo que viaje astral, só essa aproximação você já troca energia com ela. Essa energia vem muitas coisas juntos. Então só essa aproximação já ajuda. E já ajuda bastante. Mas não é só a Maria que tem feito essa aproximação aqui enquanto dorme com esses abrigos. São muitas pessoas. Isso que relataram aqui no canal. Imagina a quantidade no mundo fazendo isso. Então, só para terminar, como essa tragédia envolveu um grande número de pessoas que perderam suas vidas, que perderam suas casas, perderam seus bens, a quantidade de energia densa, tá, que se levantou aqui do estado foi muito grande. E isso chega lá no plano espiritual. O plano espiritual sente, opa, tem alguma coisa errada. Tem uma grande quantidade de energia vindo da matéria, do plano material. Mas essa quantidade de energia envolve espíritos desencarnados, perdidos em revolta, envolve dor, tristeza, medo, angústia. E se afeta o plano espiritual, vai afetar nossas vidas, porque quando nós dormimos, nós nos ligamos ao plano espiritual. Nós nos ligamos. Você pode dizer, mas eu não sou médium. Não. Você se liga ao plano espiritual, acredite no que eu estou falando a você. Tem sonhos nossos que realmente é a nossa psique trabalhando com memórias do passado, mas muitos dos nossos sonhos envolvem experiências espirituais. Nos conectamos a outras pessoas, tentamos ajudar outras pessoas, pessoas que também dormem, pessoas que tiveram suas vidas ceifadas. Nós podemos ajudar. Então, aqui fica o meu agradecimento a essas pessoas que relataram seu sonho aqui. Através dos sonhos de vocês, eu pude perceber vários elementos comuns que todos levam a esses abrigos e essa tragédia aqui no Rio Grande do Sul. Eu usei o sonho de vocês para mostrar que essas experiências de viagens astrais são possíveis. E através delas nós podemos visitar lugar que nem imaginamos e ajudar pessoas também que pode ser que nós nunca vamos encontrar na vida. Eu peço que Deus olhe pelo estado do Rio Grande do Sul, por cada vida que precisa de ajuda, por cada espírito que desencarnou durante essa tragédia. Eu peço que Deus dê forças para que cada família reconstrua seus lares, as suas cidades, o seu estado. Eu peço que Deus abençoe a todos nós, que de alguma forma ou de outra ajudaram essas pessoas. Obrigado por assistirem.